A felicidade não está necessariamente ligada aos bens materiais. A alegria de viver que se observa em certas comunidades africanas, por exemplo, é maior do que a existente nas sociedades ocidentais desenvolvidas. Trata-se de uma observação do economista e escritor Eduardo Janetti, que discute as relações entre felicidade e civilização num livro que junta o discurso econômico e o questionamento filosófico, tomando o iluminismo como ponto de partida. No século XVIII, o projeto dos iluministas anunciava a modernidade que iria trazer progresso artístico, científico e justiça. Num mundo guiado pela razão, o homem colheria os benefícios do bem-estar e do prazer, as promessas de uma condição permanente de felicidade. O progresso se multiplicou, mas a felicidade não veio. Um dos dilemas do ser humano neste início do século XXI é como lidar com os excessos gerados pela riqueza material. A poluição das grandes cidades, os atentados contra a natureza, a crescente miséria dos mais pobres. Sem falar na fúria dos terroristas que desafiam qualquer razão. O livro de Eduardo Janetti questiona a noção das perdas civilizatórias, ou seja, o que o progresso tira de nós. Estamos condenados ao mal-estar da civilização, como queriam Freud e Nietzsche? Qual é a relação estatística entre riqueza e felicidade? Discutir a felicidade não vai nos fazer mais felizes, mas pode explicar por que ainda não chegamos lá. Essa discussão sobre a felicidade tem a ver com a retomada do conceito iluminista de progresso? Olha, o iluminismo tinha uma expectativa muito forte de que o avanço socioeconômico, a melhoria da renda, o avanço da tecnologia, a pesquisa científica, tudo isso ia resolver o problema da realização humana. À medida que o homem dominasse a natureza, aumentasse o seu grau de conforto, a sua segurança, realmente conquistasse um padrão material de vida, os outros problemas muito imediatamente também se resolveriam. A experiência desses mais de 2 séculos desde o iluminismo mostrou que a equação não é tão simples. Nós tivemos um aumento espantoso na produtividade, as condições de vida melhoraram objetivamente, mais para alguns do que para outros, mas de um modo geral melhoraram para todos, aumentou muito a longevidade, as pessoas hoje vivem um número muito maior de anos, e no entanto não há uma evidência muito clara de que as pessoas são mais felizes. Portanto, não era a equação iluminista que achava que uma coisa imediatamente implicaria na outra, não se era mostrou verdadeira. uma coisa complicada. Agora, no seu livro A Felicidade aparece a ideia das perdas civilizatórias, ou seja, à medida que nós nos sofisticamos, vamos ficando mais ricos, também nos tornamos mais infelizes, mais tristes. Isso é necessariamente verdade? Eu não iria tão longe. Mas, de fato, essa crítica de que a civilização tem custos ocultos, tem custos embutidos, ela já nasce dentro do próprio iluminismo. Algumas vozes dissidentes, como Rousseau e também o Diderot, começaram a alertar para o fato de que o progresso melhorava muitas dimensões da vida, mas ao mesmo tempo implicava custos. Depois essa tese foi desenvolvida e elaborada pelo Nietzsche, pelo Freud, no Mau Estado da Civilização, e ela deu lugar ao que eu chamo a permuta civilizatória. O que se ganha de um lado, em larga medida, se entrega do outro. Você conquista conforto, conquista segurança, mas você perde uma certa espontaneidade, um certo vigor dos afetos, algo que o Rousseau chamava o doce sentimento da existência. E que, de certa maneira, você observa hoje quando vai para culturas ou sociedades que estão num estágio civilizatório muito menos avançado. Você vê que as pessoas têm uma disponibilidade para a alegria, para o folguedo, que se perdeu no mundo civilizado. São países muito prósperos, com altíssima renda, que teriam tudo para estar vivendo, se fosse certa aquela equação iluminista, uma grande euforia, uma grande celebração da vida, são muitas vezes sociedades que já não têm esse elan, já não têm esse vigor, essa espontaneidade. Esse ambiente muito cerceador, muito exigente, que é a vida numa economia altamente competitiva, com uma disciplina de trabalho muito rígida, com uma série de fatores que te obrigam a estar permanentemente lógico e permanentemente atento, inclusive pensando a todo momento no depois, no amanhã, o que vem depois.
Essas culturas menos sofisticadas, elas são muito mais capazes de desfrutar o momento. Epimeteu. Epimeteu. O que aparece no livro. Prometeu, que pensa antes de agir, e seu irmão Epimeteu, que age sem pensar. Os gregos são inacreditavelmente sábios, né? Porque eles criaram essas duas figuras e a cada uma delas o mito imputa um tipo de tormento. Prometeu, que pensa antes de agir, dominou o fogo, é a tecnologia. Pagou caro por isso. Ele foi acorrentado a um rochedo e teve o seu fígado comido por um abutre durante 30 mil anos. O fígado para os gregos era a sede das paixões. É o tormento do instinto, da vida, das pulsões naturais do ser humano. Ele vive preocupado, ansioso, sempre pensando no que vem, incerto em relação ao seu amanhã. Esse é o lado da civilização. O simétrico, que era o seu irmão, Epimeteu, enorme capacidade de desfrutar a vida, viver o momento que passa, qualquer brechinha ele celebrava. No entanto, ele era muito imprevidente e ele nunca se antecipava às coisas que viriam mais à frente. O que aconteceu com Epimeteu? Os deuses, querendo punir Prometeu, mandaram a ele uma armadilha, que era Pandora, a mulher de todos os encantos, que trazia uma caixa nupcial. Prometeu achou aquela mulher muito esplendorosa, como sempre ressabiado e desconfiado, não aceitou. Epimeteu, quando a viu, ficou totalmente caído, encantado, e se casou com ela e ganhou a caixa. E abriu a caixa. E daí saíram todos os infortúnios e todas as mazelas da imprevidência. Né? Até a inflação, se já existisse naquela época, teria saído da caixa de Pandora. Tá certo? Agora, professor, os mitos gregos são radicalizações de conceitos, não é mesmo? Deve existir alguma coisa entre Prometeu e Epimeteu, porque senão nós todos enlouqueceríamos. Será que nós somos, por sermos civilizados, somos condenados à infelicidade e ao mal-estar da civilização? Você tocou agora na minha utopia de Brasil. Eu acho que a grande utopia brasileira é conquistar os benefícios da civilização sem incorrer nos custos e no mal-estar da civilização. Nós queremos o melhor dos dois mundos. Nós queremos a tecnologia, queremos a alta produtividade, mas não queremos perder a nossa alegria de viver, a nossa espontaneidade, o vigor das nossas relações afetivas. Nenhuma sociedade ou cultura humana até agora conseguiu combinar devidamente essas duas dimensões que estão realmente radicalizadas nas figuras de Prometeu e Epimeteu. O grande risco dessa utopia é que a ela corresponde um pesadelo, que também é uma coisa tenebrosa. Nos piores momentos, eu imagino que, em vez de ter o melhor de dois mundos, você pode terminar com o pior de dois mundos. Você perdeu a alegria do Epimeteu e não conquistou a civilização do Prometeu. Você ficou com uma combinação tenebrosa de uma sociedade que ficou triste e não alcançou o progresso, não alcançou a alta renda per capita, o padrão de consumo de uma civilização bem resolvida.